Eu vou falar um pouco aqui agora sobre o SEO explicar um pouco sobre as janelas dele, como elas funcionam. Aqui a gente tem a janela de controle do SEO em si, do programa em si, então aqui a gente pode ver os parâmetros do sistema, a gente pode definir a política de escalonamento aqui pelo processador e tal. Aqui tem como a gente sair, aqui tem como a gente controlar quais janelas estão abertas, então eu posso fechar essa janela, posso fechar essa, posso abrir essas, entendeu? Aqui eu tenho a janela de gerência de processo, onde é bem intuitivo, onde a gente pode criar processo, então a gente vem aqui, a gente cria o processo, a gente pode setar a prioridade deles, a gente pode definir qual processo a gente quer, qual a cor do processo. A gente pode suspender, prosseguir, finalizar diversas coisas nessa janela aqui de gerência dos processos em si. Aqui a gente vai ver como é que o processador está trabalhando, então aqui vai ser os processos que estão em execução, aqui vão ser os processos que estão em espera e aqui vão ser os processos prontos. Aqui a gente consegue mudar o tempo de espera do DCO, então aqui a gente pode diminuir o tempo de espera e a gente vê que ele executa bem mais rápido, tá vendo? A gente pode também mudar a fatia de tempo, a gente pode aumentar o clock da CPU também para rodar os processos bem mais rápido. Aqui a gente vê o que está acontecendo dentro da memória em si, em relação aos processos. Aqui a gente vê os arquivos de paginação relacionado aos processos que a gente está vendo. Nas estatísticas é onde a gente vai ter mais detalhes sobre o que está acontecendo com os processos. A gente vai ter a hora do início dele, o tempo, quantos processos estão recorrendo, quantos processos estão sendo executados, quantos estão prontos. Todas essas informações aqui a gente vai ter dentro dessa aba de estatísticas que serve bem pra gente poder saber o que está acontecendo dentro do nosso processo. Aqui a gente tem o log, que é onde ele vai dar as informações do que está sendo executado pra gente, em forma de texto, para ser mais intuitivo e tal. Então a gente consegue ver aqui, ó, pronto por tempo, está sendo executado, o processo 419. Então aqui a gente consegue ver isso também. E é isso, essa é a explicação das janelas e de como funciona o programa SEO em si. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esses dois processos aqui e vou aproveitar com eles para poder explicar como é que funciona mais essa parte de gerência de processo. Aqui eu vou criar um processo de CPU bound normal, vou criar também um processo de IO bound no disco. Aqui, para esses dois processos, eu tenho 3 tipos de estados, ou eles vão estar em estado de espera, ou eles vão estar no estado de espera ou suspensão, no estado de pronto ou no estado de execução, onde eles vão estar executando, no pronto, que eles já foram executados, já está tudo certo, e o processo de espera que eles estão esperando para ser executado. Esses são os seus processos, e os processos de suspensão é quando eu suspender aqui um processo, que ele vai ficar nesse estado de suspensão aqui. Então esses são os processos que esses dois processos podem assumir. E aqui eu vou falar um pouco sobre essa parte aqui de baixo. Em relação à fatia de tempo, o que é a fatia de tempo? É uma quantidade de tempo que é definida, uma fatia mesmo do tempo, onde, de acordo com essa fatia, o SO ele vai realizar as operações. Então, tipo assim, eu vou definir uma fatia de tempo e, por exemplo, eu defino uma fatia de tempo com 5 quantums. Então, ele vai executar, depois de 5 quantums, ele vai poder interromper a execução para poder executar outro processo. Enquanto ele estiver no quantum, ele não vai poder fazer isso. Só depois que terminar. Então, o que acontece? Se eu tenho uma fatia de tempo maior, você vai ver que o processo ele vai ficar em tempo de execução maior. Tá vendo? Ele está em tempo de execução muito maior que a minha fatia de tempo fosse menor. Aqui eu vou esperar ele sair de execução. Aqui ele saiu de execução. Aí agora eu vou botar a fatia de tempo menor. A gente vai ver que o tempo dele diminuiu bastante em relação a ele sair desse estado de execução. Então é isso que a fatia de tempo vai fazer. Ela vai permitir a gente trabalhar com Quantum e dizer quando o SEO pode mexer ou não no processo, no estado desse processo. Falando um pouco agora sobre o clock da CPU, o clock vai ser basicamente a velocidade que a gente vai... Ele vai estar muito ligado a essa fatia de tempo, porque vai ser meio que a velocidade que a gente vai executar, porque a cada tique eu vou poder realizar uma operação. Então, se eu tenho mais tiques por segundo, eu vou poder realizar mais operações e, consequentemente, eu vou ter um processo mais rápido. Então, se eu aumento o meu clock aqui da CPU, a gente pode ver que ele executa muito mais rápido do que com um clock mais lento, entendeu? Então, esses são os conceitos relacionados à fatia de tempo e clock da CPU para esses processos aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre o escalonamento circular, né, também conhecido como a gente pode falar de round robin. Para eu definir o escalonamento, eu venho aqui em parâmetros do sistema, processador, aqui já está definido como parâmetro circular, como escalonamento circular. Então, aqui, eu vou criar dois processos de prioridade 3, para o meu IO. Então eu vou criar um IO bound, vou criar um IO fita, dois processos com prioridade 3. Então eu crio um IO bound e um IO fita. Vou criar mais dois processos com prioridade 2, para que sejam mistos, então CPU e IO bound no disco. E vou criar um CPU e IO bound na fita. Pronto. Vou criar agora dois processos com prioridade 1 para CPU. Dois processos com prioridade 1 para CPU. E pronto, criei aqui. Então os processos da CPU, os processos mistos e os processos do meu IO. E como é que funciona esse escalonamento circular? Esse escalonamento circular, o round robin, ele vai funcionar assim. A gente vai dividir a gente vai setar quantums, né, fatias de tempo, que a gente, aqui no caso, nesse exemplo está setado como 1, não um segundo, mas 1. E ele vai pegar essa porção de tempo e vai distribuir igualmente para todos os processos. E vai fazer de acordo com a prioridade dele normal. Então aqui, como o 4 tinha mais prioridade, ele vai começar pelo 4, aí ele executa um quantum do 4, depois do 3, depois do 1, depois do 5 e depois do 2. Aí, só que o 4 já acabou.
O que eu tinha pra ser executado do 4 já foi executado. Então eu vou voltar pro 3 que ainda não terminou de ser executado. Vou voltar, fazer 1 do 3, depois eu executo 1 conto de 1, depois de 5. E aí, aqui, a partir desse 1 daqui, eu já não tenho mais os meus processos. A partir desse 5 aqui, o meu processo 2 já foi executado. Eu não preciso mais executar ele, porque o que tinha pra ser executado dele já foi executado. Então aqui a gente vai fazer de 1 em 1 até a gente terminar todos os processos. E é isso que a gente faz com esse escalonamento circular. E o que aconteceria se a prioridade estivesse ao contrário, é porque ele executaria ao contrário. Então, ao contrário não, ele executaria primeiro os com a maior prioridade. Então, se nesse caso eu tivesse o 2 com a maior prioridade, ele executaria primeiro o 2, depois o 5, depois o 1, depois o 3, depois o 4. Nesses intervalos de tempo. Seria isso que ia acontecer. Aqui, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de paginação. Aqui a gente vai fazer a busca por paginação primeiro, por paginação antecipada. Você vê que aqui nesse... Eu tenho como fazer pelos dois, eu vou fazer primeiro por antecipada, quem tá aqui. E o que é isso? A gente vai primeiro botar a página dos processos todas na memória antes da gente executar esses tais processos. Que nem a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? Tá sendo botada toda a paginação do processo azul e todas as outras. Então a gente consegue ver aqui que, tá vendo que a gente não dá um page fault. A gente consegue executar bem porque tá tudo já na memória aqui, nesse arquivo de paginação a gente consegue ver aqui. Que... como eu falei, a gente já tá botando, antes de executar todos os códigos, a gente já tá botando tudo na memória, que a gente consegue ver aqui nessa parte de arquivo de paginação. Nessa parte de arquivo de log é que a gente consegue ver se tem o page fault ou não, né? Aqui a gente só consegue ver, tá vendo, o page file e tal, e a gente vê liberando os processos, ó, executando, pronto. E aí chega uma hora que ele lira, quando eu tenho, é porque aqui foi setado, né? Quando eu tenho menor, eu não posso ter menor do que 80%, e aí ele faz o swap, né, pra trocar. E aí, quando ele termina, ele limpa esses arquivos, que nem aparece aqui no log. Agora fazendo por... Deixa eu só finalizar esse processo para poder criar ele de novo. Agora fazendo por paginação... Aqui. Agora fazendo por paginação por demanda, que é o quê? Eu não vou deixar todos os processos na memória antes, deixar a paginação dos processos antes de eu executar. Eu vou pegar só quando eu precisar. Então só quando eu precisar da paginação é que eu vou pegar ela. Da página do processo que eu vou pegar ela. Então aqui eu vou fazer de novo, vou criar esses processos de CPU bound. E aí a gente alocou, tá vendo? Já deu um page fault aqui, outro page fault. Por quê? Porque justamente é isso que acontece. Quando essa é uma das desvantagens de fazer por demanda. Porque como ocorre esse page fault, a gente acaba perdendo tempo de execução do processo. Porque tá vendo aqui, ó, ele fica saindo um page fault toda hora. Justamente por causa disso. Porque a gente não tem toda a página dos processos já na memória. Então a gente tem que buscar e aí isso causa esse certo problema. Entendeu? Que a gente não viu por paginação antecipada aqui. A gente não viu esse problema acontecendo. Dentro desse processo, a gente também, falando ainda de paginação, a gente pode vir aqui nessa parte da tabela de paginação. Como está sendo por demanda, o que acontece? Essa parte de Virtual Page Number, que é o número virtual da página, essa parte daqui de Physical Frame Number, que é o número do quadro físico e tal, e aqui esse controle de bit, tá vendo que ele vai sendo preenchido aos poucos, só de vez em quando. Quando a gente depois, tá vendo aqui, ó, se a gente rolar um pouco pra baixo, ele é preenchido só aos poucos, tá vendo? Em relação à antecipada, ele já vem todo preenchido, essa parte desse NPR aqui, ele já vem todo preenchido por causa justamente do que a gente falou, da questão dela já fazer antes, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês, vou só deletar esses arquivos daqui de novo, pra mostrar pra vocês a tabela de páginas quando eu faço por um arquivo, por uma paginação antecipada. Aqui eu botei antecipada, vou criar só um processo, só pra mostrar, vou vir aqui, tá vendo, ó, meu NPR já tá todo completo, tá vendo? Por quê? Ele já tá pegando, botando essa página na memória antes de eu executar o processo. Então já tá todas as informações aqui, entendeu? Então é assim que a gente consegue ver a questão da paginação antecipada e a paginação por demanda na prática. Analisando aqui pela janela de log, né, onde ele dá o texto, e aqui a gente vê a paginação na memória de fato. Agora falando sobre o sistema do SO em si, né, o SO sim em si, na verdade, ele é uma ferramenta muito boa. Esse simulador é uma ferramenta muito boa pra gente poder conseguir ver estudos, ver coisas que a gente estuda em classe, né? Que a gente não consegue, que fica só muito no imaginário, da gente pensar como é que ocorre, que a gente consegue ver ocorrendo na prática, a gente consegue olhar nas estatísticas aqui, ver como é que funciona, ver a questão da paginação aqui, ver a questão da fatia de tempo, do round robin, né? Do clock, do tempo de espera que ele vai ficar, os processos em si, a gente consegue ver tudo isso ocorrendo e isso ajuda bastante a gente a entender mais e melhor sobre todo esse assunto, sobre o que tá acontecendo com o SEO e tal. E o SEO, assim, ele é uma ferramenta, achei muito intuitiva de usar. Você tem aqui tudo bem nomeado, entendeu? Criar, suspender aqui. Tem tudo bem sinalizado pra você, é bem intuitivo, você vem aqui nas opções, nos parâmetros e tal. Não tem muitas coisas complicadas pra se mexer nele. É uma ferramenta, tipo, bem intuitiva, que eu acho boa, bastante pra usar pra aprender e tal. E como eu falei, né, aqui a gente consegue ver essa questão da paginação, a gente consegue ver a questão do processo e tal. E aqui eu vou falar só brevemente sobre um outro simulador, que é o CPU Simulator. Aqui a gente consegue... Ele é um simulador mais completo, porque ele consegue fazer o simulador do CPU e também do sistema operacional aqui.
pra gente clicando nesse VirtualOS aqui. Ele também é bem mais pesado do que SEO-Sim e muito menos interativo. Então, aqui a gente consegue ver... Calma aí, deixa eu... Aqui. Aqui a gente consegue ver o simulador de sistema operacional dele, com todas as funções aqui, né, de processo rodando, processo pronto, processo em espera. Ele é bem completo, ele tem mais informações e tal, mas ele é muito menos intuitivo e muito mais pesado que o SEO-Sim. Porque ele justamente é um mais completão e tal. Mas é isso, esse é o outro simulador que eu escolhi falar, sem ser o SEO-Sim. E é isso. Esse é o vídeo explicando sobre todas as funções do SEO-Sim, como ele trabalha, e um pouco também sobre o CPU Simulator brevemente aqui.